Gustavo Cerbasi é um cara que tem 24 anos de carreira em finanças, especificamente 22 anos em finanças pessoais, orientar as pessoas a organizar suas vidas, realizar seus sonhos, investir de forma correta, melhor, quando começa um planejamento. Às vezes as decisões começam erradas porque não tem planejamento. Vou me apegar a uma frase, um trechinho que você falou, o casal às vezes ganha pouco. Luan, no Brasil, o que você ganha pode ser pouco onde você vive. Se você pensar onde as pessoas vivem bem com o que você ganha, o Brasil é um país com realidades infinitamente variadas. Dá para viver muito bem com 2, 3 salários mínimos no Brasil, ter um pedacinho de terra, plantar sua comida se for necessário. Mas por falhas no planejamento, por falhas no sistema educacional, pelo fato da oportunidade não chegar às pessoas de uma forma uniforme, as pessoas vão disputar emprego todas no mesmo lugar. Verdade. Ou vão disputar um emprego que não tem valor. Eu consigo, eu sou bom em, sei lá, um ofício ali ligado à obra, mas numa cidade que está saturada de pedreiro, uma cidade que o que paga por aquele ofício não permite viver. Então, as pessoas acabam caindo em armadilhas que muitas vezes não conseguem ter volta. Você não consegue pôr comida na mesa, mas como pensar em estruturar uma vida em outra cidade, em outro estado. A falha está no planejamento. Quando a gente fala planejamento, não é só cortar gastos e fazer poupança. Essa é a parte ruim do planejamento. Planejar é você colocar, talvez no papel, na planilha, no telefone, quais são os sonhos que você quer realizar na vida. Quanto custam esses sonhos? Para 100% das pessoas, qualquer sonho ambicioso vai ser impossível no momento que você começa a planejar. Agora, se você tem um plano do tipo, olha, eu ganho 1.000 por mês, eu deveria poupar 1.800 para realizar esse sonho daqui a 10 anos. Se você desistir do sonho, obviamente que daqui a 10 anos você não tem nada. Se você começar poupando não 1.800, mas 50 por mês, você vai ter um pedaço do sonho sendo construído. E ao longo de 10 anos, você pode melhorar o seu conhecimento, ir se aprofundando no assunto, descobrir formas diferentes de realizar seu sonho, né? Vamos lá, pode ser uma viagem, você acha que não consegue pagar a viagem, mas se você organizar a viagem para outras pessoas, você ganha a sua como comissão daquilo que você fez. Você pode não conseguir comprar uma casa, mas de repente, se envolvendo com negócios imobiliários, você consegue comprar um terreno e construir uma casa. Então, o planejamento é uma espinha dorsal, uma referência do caminho que você tem que seguir para chegar no objetivo. Como se fosse uma viagem. Eu quero ir de São Paulo a Salvador. Você vai como? De barco, de avião, de carro? Você sabe que tem um caminho a seguir. Você pode começar de ônibus. Se no meio do caminho você encontrar uma carona, você dispensa o custo do ônibus no meio do caminho e vai de graça. Se você não tem um plano de ir a Salvador, um dia você vê na internet que alguém pode dar caronas para ir para Salvador, você fala, essa ideia é legal. Um dia eu vou para Salvador. E nunca vai. Vamos redesenhar essa vida? Vamos colocar qualidade de vida, mais lazer no curto prazo? Vamos realizar um sonho de curto prazo para a família perceber que tem um porquê de fazer algum sacrifício? Vamos fazer uma viagem daqui a 2 meses? E aí quando a família começa a entrar no ritmo de pequenos sacrifícios para pequenos sonhos, começa a fazer médios sacrifícios para médios sonhos, grandes sacrifícios para grandes sonhos, começa a celebrar mais. Então o papel do planejador é olhar com uma visão técnica, conhecendo produtos financeiros, de dívida, crédito, investimento, conhecendo sobre a lógica do planejamento, começa a ajudar a redesenhar a vida da pessoa para que daqui, não 30 anos, daqui a 6 meses, ela esteja em uma condição de consumo mais feliz e com a certeza de que os sonhos de curto prazo, médio prazo e longo prazo vão acontecer. O Brasil tem muito a ser explorado. Eu, com 24 anos de profissão, vejo ainda que 2 em cada 3 adultos estão endividados no país que tem os investimentos que nós temos. Verdade. O sistema financeiro moderno que nós temos, o potencial de crescimento que nós temos, a volatilidade que nós temos, que volatilidade é lucro. Se eu tenho um ativo que vale 10, mas num mês ele vale 8, no outro vale 12, para muita gente despreparada isso é dor de cabeça. Para quem está no mercado, isso é lucro. Verdade. Eu posso ter um ativo que vale 10 durante 20 anos, mas se tem volatilidade, eu faço lucro na volatilidade. Barato, eu estou operando sobe e desce. Então, o Brasil ele tem condições sem igual no mundo. Não existem condições tão interessantes quanto o Brasil de hoje para se investir, só que nós temos 2 em cada 3 adultos endividados. Estão usando os juros da nossa economia contra sua riqueza e não a favor. A gente poderia reverter isso num prazo não muito longo. Então, daqui a 10 anos, o consumo brasileiro, o crédito brasileiro, o investimento brasileiro vai ser muito diferente do que é hoje. Um mercado muito mais robusto, muito mais equilibrado, muito menos volátil, mas até lá... melhores escolhas, né? Sem dúvida alguma. Nós temos mercados virgens, né? O agronegócio ainda é um negócio de poucas famílias, né? Agora começou um pouquinho de fiagro, né? Um ou outro investimento. Você tem que ter um pouco mais de volume para operar as commodities, né? Agora a gente começa a popularizar
o que é o negócio que carrega a economia brasileira nas costas, que é o agronegócio. Então, tudo isso é cenário de transformação nos próximos anos. Não sei o quanto você já debateu no Tubacast aqui sobre crédito de carbono. Bem pouco. Crédito de carbono é o mercado europeu hoje. No Brasil, a gente mal conseguiu estruturar. Um crédito de carbono custa lá na Europa $100. Nós estamos com $10 no Brasil. Porque é um mercado desestruturado. A hora que a gente organizar isso, tem todo um mercado novo, todo um novo pré-sal do Brasil a ser explorado nos próximos anos, que vai fazer muita gente rica. Desde que essas pessoas não estejam endividadas, estejam investindo. Então, vamos ter uma visão otimista. A gente fica com uma visão de curto prazo, né? Eleições atrapalhando. Eu gosto de um, não gosto de outro. O problema, se olha o Brasil de longo prazo, se der muito errado, vai dar muito resultado ainda. Então, tem que ser otimista nesse sentido. Eu tinha medo de passar por privações. Tá? Esse era um ponto fundamental. Meu pai nunca deixou transparecer o sentimento de estar faltando alguma coisa. Nunca deixou transparecer que, puxa, estou trabalhando muito para pagar a comida da minha família. Mas o sentimento ficava claro na família que a gente fazia grandes sacrifícios para conseguir ter o pouco que a gente tinha. Uma casa legal. A gente tinha uma casa legal, talvez uma das melhores casas da rua, mas uma casa que meu pai acompanhou a obra, assim, não é todos os dias, era todas as horas, né? Então, se o cara estava desperdiçando areia ali, meu pai estava pegando com a pá. Eu vi o sacrifício do meu pai para manter um carro bem cuidado, uma casa bem cuidada. Só que apesar de ter uma casa legal na rua que a gente morava, na época era quase a periferia de São Paulo. Quem quiser procurar no Google aí, procura Vila Bertioga ali, divisa entre Moca e Vila Prudente. Moca, né, pô? Então, hoje, é uma região legal, era uma meio que onde acabava a cidade na época, né? Mas a gente tinha uma casa legal, só que eu não tinha os brinquedos que eu queria ter. A bicicleta que eu tinha era a bicicleta mais simples que tinha no mercado. Eu vi meus amigos com umas bicicletas legais. E a grande riqueza que eu tinha eram os momentos em família no fim de semana. A família do meu pai era no interior, aquela família italiana que tinha o hábito de se reunir para fazer comida tudo junto. Aqueles momentos, para mim, eram os momentos mais valiosos, como se fosse o momento da chegada do Papai Noel. Assim. Então, fim de semana na casa da tia era melhor que um dia de Natal em casa. Quando eu comecei a escolher minha carreira, eu queria, primeiro, fazer o meu maior esforço possível no começo para não passar na minha vida o sacrifício que meu pai passou. Imagina. Então, comecei a trabalhar muito, comecei a ponderar muito sobre questões de carreira que iriam me dar valor no longo prazo. Quando eu comecei a trabalhar muito, comecei a juntar muito dinheiro. Inicialmente a ideia era só casar bem, mas teve uma confluência de valor, de situações bem interessantes ali. Eu me preparando para o casamento. Na verdade, quando o casamento estava quase acontecendo, foi a eleição do primeiro governo Lula. Ali o mercado financeiro estava um caos, estava se desmanchando, medo do PT chegar ao poder e tal. Eu peguei a bolsa barata, com a minha renda em crescimento, e comecei a falar sobre isso. E falar para meus alunos, olha, você for estudar as bolsas, né, a bolsa no Brasil, tem empresa, cara, que se você vender os ativos que ela tem, você vender as bombas de gasolina, os tanques da BR Distribuidora, cara, vale muito mais do que as ações na bolsa. Aí você já... Cara, por que você não compra, né? Algumas empresas que são perenes, que estão baratas e tal. E eu ajudei muitos alunos a comprarem bons ativos. Alguns até compraram mais que eu, porque ganhavam mais do que eu. E aquilo começou a ganhar repercussão. Tem muita gente que começou a se dar bem. Eu alcancei um patrimônio que me permitiu independência financeira muito cedo, porque eu estava trabalhando demais e não conseguia gastar o que eu ganhava. Não dava tempo. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente não tinha filhos. Cara, vocês trabalhavam quando direto. eu tinha tempo livre, ela estava viajando, porque ela fazia vendas no Nordeste. Você estava descansando em casa, não saía. Cara, descansando. Vou preparar uma aula nova, preparar algo melhor. Então foram uns 3, 4 anos entre a eleição do Lula, 2002 e 2005, que foi quando eu alcancei a independência financeira, que a Bolsa se multiplicou por 5. Nossa. Pode ver o histórico de Bovespa, ela foi de 10 mil para 50 mil pontos. Nessa multiplicação, meu patrimônio estava lá. Eu não consegui ajustar meu padrão de vida para consumir mais. E quando eu alcancei a independência financeira, não que a vida estava luxuosa, os números eu tenho de cabeça até hoje, eu tinha 1 milhão de patrimônio, era muito naquela época, seria hoje o equivalente a uns 3, 4, era bastante pro momento que eu vivia, considerando a correção, mas eu tinha um custo de vida de R$3.800 por mês. Então eu tinha um carro popular, um apartamento que... um dormitório e meio, um dormitório e um escritório, era o suficiente, eu podia parar de trabalhar. Não parei, porque quando eu não precisava mais do dinheiro, eu comecei a aceitar só os trabalhos que eram muito interessantes para mim. Comecei a dar palestra de graça, comecei a escrever livros que eu não esperava vender, comecei a preparar apostilas de cursos que eu poderia lançar no futuro, mas que se não lançasse, pelo menos era um conteúdo organizado. Então eu comecei a me dedicar a multiplicar.
E curiosamente, o fato de estar fazendo algo que eu gostava, comecei a ter mais convites para fazer mais. Legal. Então, um livro fez sucesso, o segundo fez mais sucesso ainda, a editora começou a encomendar o terceiro, o quarto, o quinto. Foi uma sequência grande de livros. 1, 2, 3 palestras não remuneradas deram certo, começaram convites para palestras remuneradas. Quando eu vi, eu estava falando do assunto para muito mais pessoas. E tudo começou quando lá atrás eu vi o Brasil com juros de 24% ao ano. Nossa. Eu aprendi um pouquinho de matemática financeira, eu falava, cara... a conta não fecha, com né? esse juro, se a pessoa cuidar um pouquinho da inflação, se ela administrar a inflação, ela ganha tanto dinheiro no Brasil e não dá para ganhar esse dinheiro nos Estados Unidos, no Japão, na Suíça, na Alemanha. Por que as pessoas não aproveitam? Por que o produto de crédito mais utilizado no mercado é o cheque especial? Então, por não me conformar com aquilo, eu comecei a fazer barulho. Entendi. Pô, alguém me permite dar uma palestra para 30 pessoas? Eu vou. Pô, tem um programa de rádio, aonde? Oeste de Santa Catarina. Quanto que é a audiência? 3.000 pessoas? Eu vou falar. Vou lá. Me permita falar, porque eu tenho uma ideia aqui para as pessoas mudarem de vida. E com isso eu fui construindo uma reputação bastante interessante. Não era o dono do saber. Cada livro que eu escrevi era respondendo às críticas e dúvidas dos livros anteriores, mas eu fui amadurecendo o meu conhecimento. Quantas pessoas não lamentam que, poxa, estou me sufocando com um aluguel aqui na comunidade, na favela? Estilo de vida simples. Cara, mas às vezes se deslocar um pouquinho pode significar você ter uma casa que permite plantar um pé de fruta, permite plantar alguma coisa que você... suas alfaces, sua horta, ter qualidade de vida, ter espaço, ter onde receber os amigos, a família, né? Ter uma vista. E se deslocar um pouco mais para o trabalho, quanto? 10 minutos a mais. Ter essa mobilidade geográfica faz uma diferença muito grande. Então, a essência da riqueza da vida simples é parar e pensar o seguinte: você ganha pouco? Onde que as pessoas que ganham o que você ganha vivem bem? Verdade. No Brasil, uma família que ganha 2.000, 3.000 reais por mês no interior do Piauí e Maranhão, às vezes está com uma casa à beira de um lago, de um rio, está pescando, está vivendo bem e está sem dificuldade alguma, pagando até plano de saúde. Ou, se a questão não é o quanto você ganha, mas onde que as pessoas que fazem o que você faz estão ganhando mais? Porque a sua atividade é escassa. No Brasil, a gente tem pouca mobilidade geográfica. As pessoas só pensam em ir para as grandes cidades. Verdade. Agora que começou um movimento, as pessoas entenderem que a gente tem praticamente um país novo ali no centro-oeste brasileiro, né? Toda uma riqueza sendo construída, uma escassez enorme de mão de obra. Falta gente em grandes... Quando a gente fala grandes cidades, né, do centro-oeste, pega a capital do agronegócio. Tive há pouco tempo em Sorriso, no Mato Grosso. Tem menos de 100 mil habitantes. Nossa. Você vê, tudo ali é prosperidade. Aí você vai falar com o empresário e fala, falta um funcionário para minha farmácia, falta um funcionário para minha loja, falta um técnico para a tecnologia da minha empresa, falta um segurança, falta um pedreiro, falta tudo. Porque a cidade é jovem, né? E as pessoas que estão faltando lá estão disputando espaço. Uma cidade que está saturada, pagando pouco, custo de vida alto, sem qualidade de vida alguma, obrigando a pessoa a viver numa periferia às vezes violenta, né? Porque a violência surge onde as pessoas desistem do Estado, né? E começam a seguir as leis da milícia, do traficante. Então, o Brasil permite qualidade de vida, mesmo ganhando pouco. O Brasil permite ganhar muito, mesmo fazendo um trabalho simples, desde que você tenha essa visão de ampliar um pouquinho o leque de oportunidades. Como você vai viver é uma escolha sua. Estar endividado é consequência das boas ou más escolhas que você teve no passado. Uma pessoa que está endividada num país pujante como o Brasil é porque não parou para pensar e se organizar na hora certa. O que motiva todo esse endividamento é o fato das pessoas chegarem à vida adulta, não pararam para se planejar, quando já estão esbarrando em decisões importantes, o tipo, tem que me preparar para a carreira, uau, tô namorando, a família está pressionando para casar, né? Então quem casa quer casa e você vai... Quem casa quer casa. Você vai seguir qual a estratégia? A estratégia que todo mundo segue há 100 anos, que é a estratégia do comércio. O banco te dá 30% da sua renda mensal em crédito. Você pode assumir uma prestação. Você ganha quanto? 5 mil por mês? 1.500 você pode assumir de prestação. Então, já que o banco me oferece, eu vou seguir, 5 mil mais 5 da esposa, 3 mil de parcela, né? Ele já pensa assim. Mas o que você está seguindo é a regra que os adultos brasileiros seguem, que é a regra que faz com que 2 em cada 3 adultos estejam endividados. Cara, não é para seguir a regra que estão seguindo. Faz sentido, né? O que a família vai dizer se eu me casar e não tiver casa? Cara, dane-se a família nesse momento. Apresenta para a família o seu plano, não o contrato da casa. Né? Mostre que você vai viajar todos os anos, que vai investir numa pós-graduação para sua carreira crescer, está se preparando para filhos, que você vai conquistar a independência financeira, em que em algum momento no meio do caminho você vai comprar a casa própria quando não quiser mais mudanças na vida.